Esse vídeo é um pouco diferente dos vídeos que você está acostumado a ver aqui no meu canal, porque eu não vou falar sobre empreendedorismo, sobre artesanato, papelaria personalizada, nem vou começar dizendo que meu nome é Natália, eu sou empreendedora no ramo de personalizados, porque eu quero que esse vídeo chegue a todas as mulheres que passam ou já passaram por situações como a que eu já passei. Por que eu resolvi gravar? Eu estava em um grupo de WhatsApp com algumas amigas que também são empreendedoras e elas estavam contando sobre detalhes das vidas delas que, de alguma forma, apesar de serem detalhes que aconteceram um tempo atrás, estavam travando elas em coisas que não fazem nenhum sentido se a gente for ligar os pontos diretamente, mas que quando a gente liga os pontos ali e vai olhando o que os traumas nos causaram, começa a fazer total sentido. E isso tudo tem a ver, todas as situações que eu estava lendo, tem a ver com o fato da gente ser mulher. Eu quis aproveitar que a gente está em março, eu não sei quando você vai ver esse vídeo, na verdade, mas a gente está em março agora, em fevereiro, quase março. E tá pertinho do Dia das Mulheres, então foi uma grande oportunidade para me incentivar a falar de um assunto muito delicado que eu passei, que eu cheguei a comentar com a minha família há pouquíssimo tempo atrás e que me fez perceber que talvez eu possa contar isso para as pessoas e o fato de eu contar possa incentivar mulheres a reagirem e não fazerem como eu fiz, né? Que eu me calei, me senti culpada, enfim. Tenho certeza que quem já passou por isso vai se identificar. Então a intenção aqui é contar a história, contar um pouquinho do que eu passei, para que caso você que esteja assistindo esse vídeo passe por algo parecido, para que você não se cale, para que você fale, tá? E caso você tenha passado, o que a gente pode fazer com o que a gente passou e que a gente não agiu como a gente deveria, né? Que a gente não lutou pelos nossos direitos, muitas vezes por incapacidade. A gente pode não deixar com que isso afete a gente mais do que a gente gostaria. Então, o que eu vou te contar me afetou muito na época e acabou que com a minha maturidade, com os anos, aconteceu, eu tinha 19 anos, 19 anos. E eu fui ficando com raiva daquilo ter acontecido. E essa raiva faz mal, trava a gente em vários aspectos. Então eu resolvi romper com isso, falei, passou, aconteceu, não vou deixar com que isso me afete, porque eu não tenho controle sobre o que passou. Mas sobre como vai ser a minha vida daqui para frente, está sob total controle. Então não vou deixar com que isso fique me magoando ainda hoje. Eu sei que tem mulheres com histórias muito sofridas, muito difíceis. Eu não estou dizendo que a minha é a pior de todas. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que se é. Então, só quero compartilhar um pouquinho da minha história, do que foi real para mim e difícil. E já me solidarizar. Enfim, ser solidária com você, porque eu sei que você tem as suas histórias. Enfim, minha intenção aqui é realmente ajudar. Aconteceu comigo quando eu já era mãe da Mariana. Eu tinha 19 para 20 anos. Acredito que já tinha uns 20 anos, que a Mariana já tinha uns 7 meses. Não fiz as contas direitinho. E nessa época eu estava separada do meu marido. Muito imatura, nós éramos um casal recente. Eu engravidei com pouco tempo de namoro, menos de um ano de namoro. E quando a Mariana nasceu, eu lembrar daquela frase de que filho segura casamento. Eu falei, gente, quem que falou uma bobagem dessa? Porque não segura coisa nenhuma, assim, era a minha opinião na época. Porque quando a Mariana nasceu, na gravidez a gente até que levou, a gente estava se conhecendo ainda, né? Porque a gente foi morar junto quando eu engravidei. Mas depois que a Mariana nasceu, eu vi a dificuldade que era, porque eram duas pessoas com criações diferentes tentando criar um filho. Então,
O filho é a peça mais importante da vida de um pai e de uma mãe. Aí você pensa, a gente querendo dar o melhor, cada um dando seu melhor e julgando que o outro poderia fazer diferente, que o outro não podia falar desse jeito, não podia agir daquele jeito, que não era o melhor para a criança. Então foi um desastre para o meu casamento, que era recente, né? Que não era maduro. Hoje não, hoje eu já tive mais 2 filhos com o André mesmo. E foi muito melhor, porque a gente já tinha uma caminhada aí e a gente já sabia se compreender, se aceitar, se ajudar, mas realmente o primeiro foi bem difícil, por essas questões todas que eu falei. E eu resolvi me separar. Era muito imatura, eu falei, não é do meu jeito, então tchau, vou embora. E ele também era imaturo, enfim. Voltei para casa dos meus pais. Só que eu sabia que eu precisava criar a Mariana, então arrumei um emprego. E meu pai me ajudou. Ele foi em alguns amigos que tinham indústrias e pediu um trabalho para mim. E um deles me aceitou. Eu lembro que era um amigo da idade do meu pai mesmo, eu lembro até hoje. Ele era meio gordinho assim, com aquela barrigona. O que a gente lembra, né? E ele era totalmente grisalho, esse cabelo branco mesmo. Na verdade, acho que grisalho é quando é branco e preto junto. Não sei. E eu comecei a trabalhar, vi aquilo como uma grande oportunidade. Eu lembro que eu saía de casa, eu tinha que estar lá às 7h30 da manhã, então eu acordava bem cedo, saía, eu já tinha meu carro naquela época. Teve épocas que eu já tive que trabalhar bem longe de ônibus, então para mim eu já estava no lucro. Minha avó tinha me dado um carro e eu conseguia ir de carro. Então, mas eu saía bem cedinho, sempre fui muito Caxias com tudo que eu faço, sabe? Então fazia questão de nunca me atrasar, de sempre dar o meu melhor. E em pouco tempo eu virei, não sei se por mérito ou se por má intenção do dono da loja, agora que eu enxergo a situação como um todo, virei gerente de produção. Eu fiquei, né? Meu Deus, sou gerente de produção. Era uma fábrica pequena, tinham poucos funcionários, mas eu me sentia demais. Mas eu me empenhava muito também. Como gerente, eu achava que eu tinha que saber fazer cada função para caso algum funcionário faltasse, a fábrica não parasse. Era um funcionário para cada coisa, sabe? Era uma fábrica, mas era pequena, como eu já comentei aqui. E eu percebi que o dono dessa fábrica, apesar de conhecer e ser amigo do meu pai, é isso que eu não consigo entender até hoje. Ele me chamava para ir nas reuniões, ele era representante de como é que chama, amor? Aquele lugar que as pessoas reúnem, uma fundação, assim, do comércio, sabe? Eu não lembro o nome. E ele começou a me chamar para ir junto, e eu falava, nossa, que máximo, eu sou muito importante, né? Tô indo na reunião com ele. E me chamava para ir nessas reuniões, e é só eu e ele. E aí, nessas viagens, ele sempre perguntava da minha vida pessoal, e eu falava, nossa, que incrível, ele se importa comigo de verdade, né? E perguntava, e o pai da sua filha? Eu falava, não, a gente está separado, não deu certo, foi muito... E eu contava para ele como se ele tivesse interessado em me ajudar, como um pai, sabe? Depois eu descobri que não era isso. Só consegui ligar os pontos lá na frente, quando eu olhei para trás, né? Então eu comecei a participar de reuniões, e ele não estava sempre na fábrica. Mas quando ele estava, vira e mexe, ele queria que eu subisse lá. Engraçado é que eu trabalhava, tinha parte da família, não vou entrar em detalhes porque eu não quero expor a família dele, na verdade, nem ele. Não sei por que a gente tem que preservar as pessoas que fizeram uma coisa dessa com a gente, né? Mas enfim, não quero deixar isso virar uma polêmica, não quero que venham atrás de mim, que história é essa, sabe? Porque as filhas dele trabalhavam comigo. E ele sempre me chamava lá na sala dele, a sala dele era em cima. Ah, Natália, ele tá precisando de você. Aí eu ia lá
E aí ele queria falar uma coisa e eu escrevia muito bem, e eu sempre tinha ideias para o marketing da empresa dele. Você tem que enviar e-mails, você pode fazer assim. E ele escrevia para um jornal, foi convidado, só que ele não sabia escrever bem. Ele escrevia, mas não escrevia bem. Aí eu falei, não, eu posso te ajudar, com certeza, sobre o que é o assunto. E ele falava, e eu não percebia que ele estava querendo criar um relacionamento comigo que não era especificamente de trabalho, porque sempre ele voltava em assuntos de vida pessoal e tudo mais. Ele era separado da mãe das meninas que trabalhavam comigo, mas ele tinha uma outra esposa, que inclusive era mais ou menos, era um pouco mais velha que eu, tinha filhos novos, além das meninas que trabalhavam comigo. E eu achava que por isso jamais ele ia, né, imagina, tentar alguma coisa comigo, nunca. E sempre eu nunca enxerguei essa situação como algo que me incomodasse, pelo contrário, eu me sentia especial, eu sentia que eu estava sendo valorizada, que ele queria saber da minha vida, que ele se preocupava comigo e tudo mais. E aí um belo dia foi o ápice, eu acho que de tanto ele falar comigo e eu não abrir, eu ser muito inocente, ele cansou, né? Ele falou, indireta não vai ser. Ele me chamou na sala dele e falou assim, Natália, eu tava vendo um vídeo aqui e eu vi uma menina que parece muito com você, mas é muito, eu tô impressionado. Posso te mostrar? Aí eu falei assim, ué, que vídeo? Parece comigo? Já pensei que era uma atriz, né? Aí ele falou, eu falei, pode, claro que pode. Aí ele, não, fecha a porta. Aí eu fechei e eu já achei um pouco estranho. Tipo, ele tá me chamando lá pra mostrar um vídeo que é assunto estranho, né? Sem pé nem cabeça. E ele, não, você não vai achar ruim de eu te mostrar? Eu falei assim, ué, por que eu ia achar ruim? Olha como eu era inocente. Eu nunca imaginei que todas as coisas que ele perguntava da minha vida amorosa, do meu namorado, e falava de relacionamento comigo, que era pra entrar em algum assunto que era alguma indireta. Nunca. Né? E aí quando ele foi me mostrar um vídeo, eu fiquei perplexa, me deu um baque assim, porque era um vídeo pornográfico, que hoje eu vejo que era tipo assim, a indireta final, a cartada final. Foi horrível. Quando eu vi o vídeo, eu arregalei um olho, eu falei, que é isso? E falei o nome dele, Deus me livre, e saí da sala dele rápido, sabe? Eu imagino hoje que ele não esperava essa reação, senão ele não teria me mostrado. Eu acho que ele achou que ele já tinha amadurecido ali a conversa, que, enfim, eu sei lá o que ele imaginava, sinceramente. E eu saí e me senti muito mal. E as filhas dele estavam lá embaixo, e a minha mente travou, eu não lembro o que eu fiz. Eu sei que eu não contei para elas, porque é uma coisa que deixa a gente tão envergonhada por ter permitido que a pessoa fizesse isso com a gente, mostrasse isso pra gente, mas a verdade é que a gente não permitiu. A pessoa fez sem a gente permitiu, usou da inocência de uma adolescente, nem vou falar adolescente, porque eu já tinha 20 anos, eu já era mulher, mas eu ainda era inocente, eu não tinha percebido mesmo. E ele usou disso para tentar, e usou da figura dele de patrão, enfim, para tentar alguma coisa, né? E eu lembro que eu me senti muito mal mesmo. Só que eu não fiz nada, para mim aquilo tinha sido um mal entendido. Falei, né? Que estranho. E eu carreguei aquilo comigo, não contei para ninguém, porque falei que fiquei envergonhada também. Como é que eu ia contar uma coisa daquela? E, enfim, fui embora. Em poucas semanas eu fui demitida, porque a fábrica já não estava comportando mais uma gerente de produção, enfim, por 1 milhão de motivos. E eu nem liguei as coisas. É muito ruim quando você percebe o quão inocente você foi, sabe? Nem podia ter contado para o meu pai, né? Meu pai ter ido lá e falado o que é isso, e a gente fica com medo da reação das pessoas, com medo de causar confusão,
com medo de falar assim, não, ela é doida, eu não fiz isso. Porque às vezes é isso que acontece mesmo, né? Mas eu não entendi o que estava acontecendo. Eu fiquei muito chateada de ter sido demitida e não liguei as coisas na época. A minha mente, na verdade, travou. Eu não lembro como foi o momento da demissão. Eu não lembro como foi exatamente, imediatamente após o acontecido. Porque eu não sei, porque talvez se eu fizesse uma terapia intensiva aí e revivesse isso, eu lembrasse, mas no momento não é o que eu quero fazer. Acho que só de contar o que aconteceu e ressignificar isso e entender que eu não fui demitida por incompetência minha, mas porque eu não atendi às necessidades do meu patrão, necessidades pessoais, né? Hoje eu entendo que isso é assédio sexual, que eu teria direito até de processar ele, que ele não tem o direito de fazer isso comigo, ele não tem o direito de falar que eu pareço com a menina do filme que estava fazendo aquelas coisas. E inclusive é muito engraçado, porque ele escolheu um filme em que a menina estava fazendo uma coisa que daria para fazer bem ali no escritório, sabe? Era um filme, enfim. O que eu quero passar contando essa história, que inclusive eu nunca contei para ninguém, eu falei por alto com meus pais tem pouco tempo, é que a gente não precisa aceitar isso. Hoje eu vejo muitas campanhas de mulheres que passaram por coisas piores, que chegaram a ser estupradas mesmo, e que não têm coragem de falar porque se sentem culpadas. Ou porque estavam levemente não, alcoolizadas mesmo, e no momento elas acharam que estavam dando permissão, ou não conseguiram falar não mesmo, insistir que não queriam alguma coisa. Enfim, existem tantas categorias de abuso, né? Mas quando uma mulher diz que ela não quer algo, ela não quer. Quando uma adolescente ou uma mulher de 19, 20 anos como eu não entende e conversa com o patrão a respeito da vida pessoal, e, enfim, ela não tá dando moral para ele, ela simplesmente não entendeu o que ele queria. E foi isso. Eu juro, nunca pensei em dar moral para ele. Eu não estava dando corda. Eu simplesmente não tinha a mínima ideia do que ele queria, até ele cansar e dar uma direta, né, em vez de uma indireta. Então, acho bem importante a gente entender que a culpa não é nossa, mesmo. Nós precisamos e merecemos ser respeitadas. Eu acho que quando a gente passa por situações como essas, a gente pode levar como um trauma, ou a gente pode usar essas situações para fortalecer a gente. Que a gente consiga usar. Se você já passou por algo muito difícil, tão difícil quanto isso, mais difícil do que isso, não tô aqui para colocar uma régua para você medir o seu sofrimento. Mas se você já passou por uma situação difícil, entenda que a culpa não foi sua e use isso para te fortalecer, para não ser inocente, para lutar pelos seus direitos. E se um dia você que está vendo esse vídeo passar por algo assim, graças a Deus hoje a gente tem muita informação, não só esse vídeo meu, mas muita informação disponível. A gente está na era da informação, né? Então nós não somos mais tão julgadas. Há casos de abusos até do poder judiciário recentemente, não tão recentemente, mas ano passado, houve um caso de uma mulher que foi estuprada e sofreu abuso por parte do poder judiciário, que não tratou ela com respeito, e todas as mulheres se uniram em prol dela. Então nós não estamos sozinhas. E a cada dia que passa, nós vamos estar mais unidas, mais conscientes e vamos aceitar menos. Nós vamos buscar nosso espaço mesmo e vamos estar cada dia mais fortes.
Espero que realmente esse vídeo te ajude você ou a não passar o que eu passei, ou a ressignificar, e que ele possa chegar a mais mulheres.